Oração te leva a um lugar de paz verdadeiro. Ela te faz sair de onde você está, da realidade que você está, mas para uma realidade melhor, não pior, ao contrário daquilo que as substâncias fazem. Então, se você está preso em um ciclo de vício, de ansiedade, de depressão ou de dependências, até mesmo de drogas lícitas, lembre-se, a oração, ela também pode te tirar dessa realidade. E o melhor, é de graça e não tem efeitos colaterais como as drogas psiquiátricas têm. Ana era esposa de Eucana. Ela queria um filho. Esse era o maior desejo do seu coração. Mas ela era estéril e naquele tempo, uma mulher estéril, sem filhos, era visto com desprezo. Mas todos os anos, Ana subia ao templo para orar. Ela chorava, clamava e pedia. Mas nada mudava. O tempo passou e sua dor só aumentava. Até que um dia, algo dentro dela mudou. Em vez de apenas pedir, ela mudou o tipo de oração. Ela fez um voto. Senhor, se me deres um filho, eu o entregarei a ti por todos os dias da vida dele. Ela não pediu mais por si mesma. Ela ofereceu algo a Deus. Ela mudou o tipo de oração. Então a resposta veio no mesmo ano. Ana concebeu e deu à luz a um filho e colocou o nome dele de Samuel. Quando ele cresceu um pouco, Ana não hesitou na promessa. Ela o levou ao templo e o entregou ao Senhor, como havia prometido. Em vez de tristeza, seu coração se encheu de gratidão. Foi então que Ana aprendeu que precisava fazer orações diferentes. E ela nos deixou uma oração poderosa, como aquela que você pode encontrar no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 1. E Samuel, seu filho, se tornou um grande profeta, aquele que ungiu reis e ouviu a voz de Deus desde menininho. Essa história de Ana, que era mulher de Eucana, rival de Penina, ela nos ensina uma lição valiosa. Muitas vezes as nossas orações elas não são atendidas ou correspondidas porque não sabemos como orar. E não oramos o suficiente. Fica comigo até o final desse vídeo, por favor, porque nesse vídeo eu quero te ajudar a entender sobre o poder da oração e como ter mais atenção de Deus para suas orações. Mas antes de começarmos essa pregação, eu quero fazer uma oração com vocês. Deus, Senhor meu Deus, em sua infinita misericórdia e compaixão, peço que seu Espírito Santo venha sobre mim, que cada palavra que saia da minha boca seja guiada por ti e toque profundamente o coração de todos que estão do outro lado ouvindo. Dá-me, meu Deus, discernimento para usar as palavras certas conforme a tua lei, que nada seja fora da tua lei, para que essa mensagem não apenas seja compreendida, mas seja vivida e transbordada. Agora é a sua vez. Você que está aí do outro lado, feche os seus olhos e ore assim, repita essas palavras. Senhor Deus, com os olhos fechados, Todo-Poderoso, em sua infinita graça e bondade, envia o teu Espírito Santo sobre mim. Abra minha mente para receber esta palavra, para que ela não apenas entre em meus ouvidos, mas desça ao meu coração. Que eu possa vivê-la diariamente e compartilhá-la com outros, para que a tua verdade transborde minha vida. Amém. Irmãos, para que compreendam a importância de saber orar, há uma passagem no livro de Lucas que nos ensina algo valioso. Mesmo com todo o entendimento das Escrituras, os discípulos eles fizeram um pedido a Jesus nessa passagem, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. É bem desse jeito que passa a passagem. Ou seja, para que tenham uma noção de como é essencial entender sobre a oração, até mesmo os discípulos que andavam com Jesus ao seu lado sentiram a necessidade de aprender a orar e pediram que ele os ensinasse. Então, para a gente meditar sobre oração, abra sua Bíblia comigo em Lucas,
capítulo 18, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, a NVI. Capítulo 1. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Essa passagem, ela me intriga muito, porque Jesus é a única parábola que Jesus já começa explicando o propósito da parábola antes mesmo de contá-la. Ele diz que vai ensinar algo para que seus discípulos entendam que devem orar sempre e nunca desanimar. Olha só, orar sempre. Mas orar sempre significa o quê, Alan? Significa que a oração não deve acontecer apenas quando você precisa de algo, quando está em uma situação difícil ou sem recurso. Orar sempre significa consultar a Deus em tudo, até mesmo quando você tem tudo o que precisa para tomar uma decisão, para resolver aquele problema, principalmente nessas horas. Pense em Davi, que era um amado de Deus, que tinha um coração semelhante ao de Deus. Ele tinha o melhor exército, os melhores guerreiros, força e estratégia. Mas antes de ir para a batalha, o que ele fazia? Consultava Deus, orava. Como aquela oração que ele diz: Senhor, posso subir contra os amalequitas? E Deus respondeu: pode subir, porque hoje mesmo você os alcançará e os derrotará. Então mostra que Davi, por mais que ele tinha recurso, ele estava sempre em contato com Deus. Deus se alegra com quem o busca, não só na necessidade, mas sempre. A oração não é só para pedir algo quando falta. É uma conversa com Deus, uma conexão contínua. Mas vamos voltar à leitura aqui. A partir do versículo 2, que mostra: Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos meus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? A viúva bateu tantas vezes a porta do juiz que, mesmo ele sendo injusto e não temendo a Deus, acabou atendendo ao pedido dela. Ela insistiu até que conseguiu. Se até um juiz injusto atendeu a súplica daquela mulher, imagina Deus na sua infinita misericórdia, bondade e justiça. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Mas o texto diz que ele fará justiça aos seus escolhidos. E quem são esses escolhidos? O próprio texto está falando aqui, ó. O próprio texto está dizendo: os que clamam a Ele de dia e de noite. Esses são escolhidos. Então nós precisamos dobrar os joelhos tanto de dia quanto à noite. Tire ao menos 5 minutos de oração pela manhã e 5 minutos à noite. Entre no seu quarto, no seu secreto, e o Deus que vê no secreto vai ver o que você está fazendo. E fale com Deus no seu secreto, na sua intimidade. Comece a criar uma intimidade com Deus. Talvez você me diga: mas Alan, eu já oro muito mais que isso. Mas calma, vamos chegar lá. Se você está começando agora, eu estou falando para você essa passagem. E para quem também já tem uma vida de oração ativa, fica comigo que eu vou falar mais sobre isso, tá? Mas para quem está começando agora, eu quero te ajudar, porque eu também comecei há pouco tempo e ainda estou engatinhando na fé. Sei que há muito mais para aprender e crescer e viver, mas o pouco que Deus já me ensinou, eu não posso guardar só para mim. Então, se você está no começo dessa caminhada, comece assim: 5 minutos pela manhã, 5 minutos à noite. Dobre os joelhos no seu quarto e tenha essa intimidade com Deus, não só quando você precisa, mas a cada momento. Mas não pare por aí, porque Paulo ele nos ensina algo ainda maior. Ele fala numa passagem: orai sem cessar. Mas para ser um escolhido e ver Deus agir na sua vida, clame a Ele no mínimo de dia e de noite.
Muitos, ao não terem suas orações correspondidas ou quando recebem um não de Deus, eles param de orar. Mas está escrito que devemos orar sem desanimar na passagem que nós acabamos de ler. Quando Jesus vai começar a falar a passagem, ele diz: eu vou ensinar que vocês devem orar, mostrando que deviam orar e nunca desanimar. Nunca desanimar. Deve orar e não desanimar. Meus queridos, nem todo não de Deus é definitivo. Muitas vezes Deus não está dizendo não para sempre, mas apenas ainda não. Ele quer te ajustar, te preparar para que você esteja pronto para receber aquilo no momento certo. E esse momento vai chegar. Como um bom pai, Deus se alegra em te abençoar. Como um bom pai se alegra dar algo para o filho. Ele quer te ver feliz e quando ele te dá algo, o nome dele é glorificado através da sua vida. Então peça, mas aprenda a pedir da forma certa. A Bíblia nos ensina que muitos não recebem porque pedem mal, pedem apenas para satisfazer seus próprios prazeres. E muitos nem chegam a receber porque ainda nem pediram. Um filho, ele precisa aprender a pedir ao pai, precisa saber explicar o motivo certo pelo qual deseja algo, nem que seja no fundo do seu coração, precisa ter um motivo. Pensa comigo, se minha filha, eu tenho duas, pudesse, a Carol e a Laura, se ela pudesse pedir para mim o que quisesse, ela poderia pedir doce o dia inteiro, mas se eu der tudo que ela quer, o tanto de doce que ela quer, na hora que ela quer, o que vai acontecer? Vai prejudicá-la. Pode até deixá-la com uma diabetes, doente. Então, como o pai, eu preciso saber quando é a hora certa de dar. E com Deus é da mesma forma. Deus quer te dar, mas Ele sabe o momento certo. Você acha que Deus não quer te ver contente? Claro que quer. Então, se o que você está pedindo não é só para os seus próprios prazeres, continue pedindo. No tempo certo, Deus vai te dar. Então, não pare de suplicar. Deus está preparando tudo no tempo certo. Queridos, a oração, ela é de graça. A oração é democrática, está disponível para todo mundo. Não importa quem você seja, onde esteja ou qual seja a sua situação. Você pode orar. Você pode orar. É para todos. É igualdade para todos. Oração é isso. É para todos. Deus, quando ele veio ao mundo, Jesus, ele não prometeu que seríamos iguais, mas sim teríamos direitos iguais. Ele não prometeu que eu seria bonito como o Brad Pitt. Ele não prometeu igualdade, que preto e branco ia ser igual. Ele não veio, até que veio Martin Luther King Jr. e resolveu o problema da escravidão. Mas Deus, Jesus, não prometeu isso quando ele veio. Mas ele prometeu que todos teriam acessos iguais. Aí você me pergunta, Alan, mas como que muita gente consegue as coisas e outros não conseguem? Por que muita gente tem paz e outros não? Por que muita gente tem prosperidade e outras não? Simplesmente porque muitos vivem a verdade, que é essa verdade, que é a verdade que está aqui, subconscientemente, que vem arraigada no seu coração, que ela já vem de uma criação que tem aquilo arraigado no coração. Mesmo sem conhecer, vive subconscientemente. Outros conseguem porque aprendeu a verdade que está aqui e começou a viver ela. Quem não consegue é porque não vive a verdade. Por isso não consegue. Então, Deus deu acesso, Jesus veio e deu acesso à oração a todos. Todos têm o direito de orar. E todos têm o direito de pedir e conquistar o que quer, através da verdade. Oração, ela resolve mais do que qualquer advogado. Pode ter certeza. Então, se você está enfrentando um problema jurídico, ajoelhe-se e ore. A oração é a melhor terapia que existe. Se você está precisando desabafar, antes de tudo, dobre o joelho e desabafe
com aquele que quer te escutar mais e pode te consolar da melhor forma, com o Espírito Consolador. A oração cura mais do que qualquer médico. Se você está enfrentando uma enfermidade, busque a Deus em oração. Aquele que te criou, ele sabe curar qualquer coisa. Eu não estou dizendo para você deixar de buscar um advogado quando precisar, um médico, um psicólogo ou um psiquiatra. Não estou desfazendo dessas profissões, não, de jeito nenhum. Se for necessário, busque um bom profissional, sim. Deus pode agir através deles também. Mas antes de qualquer coisa, ore. Antes de tomar qualquer decisão, busque a Deus. Ore e peça discernimento para entender se é realmente disso que você precisa. Ou se, na verdade, o que falta é apenas conversar com o Criador. Às vezes é só isso, você está tão desesperado, só falta você dobrar o joelho e orar para conseguir o que você quer, para ter a vitória que você quer. Você já deve ter ouvido por aí que para conseguir um bom emprego ou uma oportunidade é preciso ter um bom relacionamento e conhecer alguém influente. Mas eu te digo, e a Bíblia, as Escrituras te digam, a oração ela te coloca onde nenhuma conexão humana pode te colocar. Se você precisa de uma resposta, de uma porta aberta, de um bom emprego, de uma mudança na sua vida, dobre o joelho e ore. Deus pode abrir caminhos que você nem imagina. Mas eu alerto, é preciso ter cuidado com o que você pede. Será que você está preparado mesmo para receber tudo que você pede? Se você pede paciência, esteja ciente de que Deus ele vai te proporcionar momentos que vão exigir de você muita paciência. Se você pede que Ele encha seu coração de perdão, esteja preparado, porque Deus vai permitir situações onde você precisará perdoar. Por isso, precisamos aprender a pedir da forma certa e pedir certo. Quando fazemos um pedido a Deus, precisamos entender que o que vem depois é muitas vezes um treinamento. Deus não nos dá tudo imediatamente, porque Ele está nos preparando para receber e manter aquela promessa daquilo que pedimos. Nem sempre o que nós pedimos vem na hora que queremos ou da maneira que queremos. E o não de Deus nem sempre é definitivo, tem que entender isso. Mas pode ser um não provisório, e a maioria deles são um não provisório. Um tempo de preparação que você precisa para que você possa, de fato, receber aquilo que está de acordo com o seu plano para nossas vidas, com o plano de Deus para nossas vidas. Então, ao pedir, confie no processo, sabendo que Deus sempre nos prepara para o que é melhor. Porque se você pedir, Deus vai te dar. Está escrito, pedirão em meu nome e eu lhes darei. Isso é uma promessa de Deus e Ele vai sempre te dar, seja com um sim ou até mesmo que um não. Mas lembre-se, o não de Deus pode ser um não provisório. Ele pode estar apenas te preparando para receber o que você está pedindo, pois você pode estar pedindo algo que você ainda não está preparado para receber. Então, peça e aguarde com fé. E lembre-se, meu irmão, que sempre que for pedir algo, faça isso com a lembrança da oração que Jesus fez lá no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, quando ele estava em um momento de grande angústia, o momento de maior angústia que ele passou, que chegou a suar sangue. Ele pediu a Deus, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele fez por 3 vezes essa oração. Essa oração ela é poderosa porque nos ensina a pedir com sabedoria. Muitas vezes não sabemos pedir, mas o que Deus tem para nós é sempre melhor, pois Ele conhece o nosso futuro e sabe o que realmente precisamos. Então, reforce sempre essa oração quando você estiver orando, pedindo a Deus que seja feita a vontade dele e não a sua. Isso vai te ajudar a alinhar o seu coração com um plano divino e a confiar que Deus sabe o que é melhor para a sua vida. E vamos voltar lá na história de Ana.
Por que Ana ela não conseguia resultados com suas orações? A resposta está no fato de que ela estava apenas suplicando. E a oração não é só súplica, mas você deve pedir, pode até implorar, porque Deus é misericordioso, Ele pode tudo, então pode pedir e deve até implorar. Mas é preciso entender que assim como Ana, às vezes precisamos parar de apenas pedir e mudar nossa oração. Ana, ela subia todos os anos ao monte, orava e suplicava da mesma maneira. Porém, quando ela mudou a oração, oferecendo algo em troca e agradecendo pelo que ela já tinha, naquele mesmo ano, ela concebeu um filho e sua oração foi atendida. Às vezes, é preciso mudar a forma como oramos, aproximando-nos de Deus de maneira mais profunda, de coração comprometido, uma maneira comprometida. Quando fazemos isso, nossas orações elas se tornam mais alinhadas com a vontade dele e os resultados eles começam a aparecer. Existe vários tipos de oração descrito na Bíblia, porque tudo que eu estou falando para você aqui tá aqui. Nada é o que eu acho não vale mais nada. Enquanto eu vivi como eu achava, eu nunca tive um resultado bom. A oração, em essência, ela é falar com Deus. Súplica é quando pedimos algo a Deus. Ação de graças é quando agradecemos a Deus. Existe também orações de confissão, que é quando reconhecemos nossos pecados e buscamos perdão. Intercessão, que é quando oramos pelos outros, não apenas por nós. Mesmo e tem a oração ainda de adoração, quando exaltamos a Deus sem pedir nada, apenas louvamos pelo que Ele já fez, pelo sangue que Ele derramou na cruz para cobrir nossos pecados. Então, para sua oração ter humildade e ser de coração, quando for orar, inclua todas essas formas de orar em sua conversa com Deus. Se você abrir sua Bíblia agora, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, você vai conseguir encontrar lá a seguinte orientação. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Deixa eu ler novamente para vocês aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Veja bem, esse versículo ele nos ensina que devemos incluir todos os aspectos nas nossas orações, além de que a súplica deve conter ação de graças. Ou seja, ao falar com Deus, não se limite a apenas pedir. Agradeça pelo que Ele já fez, exalte a sua grandeza e entregue suas necessidades com fé. Meu irmão, minha irmã, esteja próximo de Deus sempre. Não apenas quando você precisar dele, mas também quando sentir que tem o poder de resolver as coisas por si mesmo. Mesmo quando você souber o que fazer ou achar que sabe, peça discernimento a Deus. Pergunte a Ele se aquilo é o que Ele realmente quer para a sua vida. Esteja mais conectado com Ele, porque Ele ama todos os seus filhos igualmente. E quanto mais você se aproxima dele, mais Ele pode agir em sua vida, guiando suas decisões. Então, meu irmão e minha irmã, meus irmãos, se aproximem mais de Deus. Você já se perguntou assim, por que algumas pessoas, Alan, parecem ser mais atendidas em suas orações do que outras? Você já se perguntou isso para você mesmo? Você acha que Deus tem preferência por uns filhos em vez de outros? Que Ele ama mais uns do que outros? Não, irmão. A diferença está no fato de que algumas pessoas estão mais próximas de Deus do que outras.
Deus não ama mais um do que outros. Todos somos filhos e amados igualmente por Ele. Mas é a busca pela intimidade e presença de Deus que faz com que algumas pessoas recebam mais atenção dele. É como você que tem filhos. Imagina só, se você tem 2 ou 3 filhos, imagina que um está o tempo todo dizendo: pai, pai, vem aqui, fica comigo, pai, me ajuda aqui. E o outro está sempre no celular deitado, no sofá e só recorre a você quando precisa de algo. A quem você vai dar mais atenção? Com certeza, aquele que está buscando mais a sua presença. Mas isso não significa que você ama mais um filho do que o outro, certo? Deus é a mesma forma, a mesma coisa. Ele ama todos igualmente, mas aquele que busca mais a sua presença, que se aproxima mais dele, tem mais contato e com certeza mais atenção. E como ele está mais perto, ele pede mais, então ele vai receber mais. Então aproxime-se de Deus, busque essa intimidade. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais ele poderá agir em sua vida. Deixa eu compartilhar algo agora com vocês. Antes de eu conhecer a verdade e ser liberto por ela, ser liberto pela verdade, eu procurava uma forma de escapar da dor, da angústia, da ansiedade e da depressão. Infelizmente, eu encontrei esse alívio momentâneo em bebidas e drogas. Eu busquei sair da realidade em bebidas e drogas, porque minha realidade que eu não estava aguentando lidar com ela. Eu gastava dinheiro na esperança de sair da realidade em que estava, mas ao invés de melhorar, eu saía da minha realidade, mas eu piorava, eu saía para uma realidade pior. Eu sei que muitos de vocês que talvez estejam ouvindo agora também passaram ou estão passando por isso. Usam bebidas ou drogas na tentativa de fugir da realidade. Mas, queridos, oração é de graça. E ela é muito mais poderosa que qualquer bebida ou droga para te tirar da realidade. Porque ela realmente te tira da realidade que você vive, mas para o destino certo, para uma realidade muito melhor daquela. E não piora a sua vida como a bebida e as drogas fazem e fizeram na minha enquanto eu busquei isso, enquanto eu não sabia a verdade. Oração te leva a um lugar de paz verdadeiro. Ela te faz sair de onde você está, da realidade que você está, mas para uma realidade melhor, não pior, ao contrário daquilo que as substâncias fazem. Então, se você está preso em um ciclo de vício, de ansiedade, de depressão ou de dependências, até mesmo de drogas legais, lembre-se, de drogas lícitas, lembre-se, a oração, ela também pode te tirar dessa realidade. E o melhor, não custa nada. É de graça e não tem efeitos colaterais como as drogas psiquiátricas têm. Deus está sempre pronto para te ouvir e te ajudar a encontrar a verdadeira paz e liberdade. Irmãos, antes de finalizar então, eu quero compartilhar algo importante. Oração não é só aquela oração de guerra, onde você entra no seu quarto por 5 minutos, se ajoelha, ora e pede. Não é só isso. O apóstolo Paulo, ele nos ensina a orar sem cessar. Mas como, Alan? Como posso estar de joelho o tempo todo, orando sem cessar, como o apóstolo Paulo disse? Não é isso que ele quer dizer. Orar sem cessar é algo que acontece dentro da sua mente, ou seja, dentro do seu coração. E manter a sua mente em constante conexão com Deus é isso, manter sua mente em constante conexão com Deus. Você pode estar dirigindo, trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, mas na sua mente você está em oração. Gente, a palavra coração passa na Bíblia mais de 970 vezes. Sempre que está falando coração na Bíblia, não quer dizer ao músculo que está aqui no peito, mas sim aqui dentro, a sede das emoções. Então, quando você está com Deus no seu coração a todo momento, irmão, a tentação, por mais tentadora que seja, é resistível quando você está em espírito de oração. Paulo nos ensina isso lá em Filipenses, capítulo 4. Pega aí comigo, capítulo 4, a partir do versículo 8. Ele diz:
Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ou seja, ele está nos pedindo para orar com os nossos pensamentos, orar com o nosso coração. Orar sem cessar não significa estar de joelho o tempo todo, mas sim manter os seus pensamentos, ou seja, o seu coração, voltados para Deus. Onde estiverem os seus pensamentos, é para lá que vai sua oração. Aí, mais uma vez, tem que vir os cientistas e psiquiatras e pesquisadores para dizer sobre a lei da atração. Que o que você pensa atrai. A Bíblia já dizia isso há muito tempo. Pense nisso, irmãos. No que é nobre, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que é digno de louvor a Deus. Se você pensar nisso no seu coração, estará orando com seus pensamentos. E eu garanto, porque está escrito, Deus não desamparará quem ora. Quem se mantém em constante conexão com Ele, orar para qualquer pessoa, não importa se você é religioso ou não, não importa em que situação você esteja, onde você esteja ou com quem você esteja. Orar não é ser religioso. Orar é sobre conversar com um único que pode resolver todas as suas situações e problemas. Orar tem a ver com isso. Então, busque aquele que tem a verdadeira solução para tudo. Não tente resolver seus problemas antes de consultar quem realmente pode te dar a resposta. Seja fiel, ore sem cessar, com constância, frequência e quantidade, e você se surpreenderá com quantas graças serão derramadas sobre sua vida.